Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, papai querido, gratidão, papai, pelo dia de hoje. Gratidão por estar nos conduzindo, papai, a cada dia, pelo caminho estreito, papai. Está nos dando sabedoria e entendimento para alcançar a estatura que te agrada, papai. Gratidão a ti por tudo, gratidão pela vida do mensageiro, gratidão por cada pedrinha, papai, que está sendo achada, está sendo trazida e ajuntada junto com o rebanho, papai. Gratidão por tudo que tem feito por nós, gratidão pela vida de cada irmão, abençoa. Usa aqueles, papai, que querem trabalhar na vinha. A seara é grande, são poucos trabalhadores, papai. Manda trabalhadores para a tua obra, papai, para a tua seara, porque essa foi a instrução que tu nos deste. Clamar por mais trabalhadores, papai. Gratidão por cada dia, papai, está alimentando a nossa fé, a nossa esperança. Muito grato, papai. Gratidão por cada mensagem, por cada palavra de conforto. Gratidão por estar mantendo nós de pé e revivendo, papai, teu exército, o qual estava morto, mas foi do agrado, foi do teu agrado, papai, revelar aos teus pequeninos essa palavra maravilhosa, essa mensagem maravilhosa, que a cada dia nos regozijamos e alegramos com cada revelação. Gratidão, papai. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de ti, papai. Sim, papai. Nos sonda, nos purifica Sim, papai. de tudo aquilo que não provém de ti. E nos molda e nos usa conforme a tua vontade. E que não seja feita a nossa, mas se a tua vontade seja feita, papai. Gratidão a ti por tudo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yalcha Machia, dia 21 de maio de 2022, como o mensageiro já trouxe para nós, que no segundo dia o exército estava o quê? O exército estava recebendo o que? O fôlego de vida, estava revivendo, está revivendo. Gratidão, papai. Queria que os irmãos abrissem. Eu estou abrindo lá em Provérbios 27, 18. Os irmãos estão agregando no corpo. O papai está trazendo. Igual quando nós vemos lá atrás, quando o servo de Abraão foi buscar a noiva, a esposa, nós vemos que o anjo ia direcionar. Nós sabemos que está nos guiando é quem? É o anjo de Ial. Mas Ial que está guiando o povo dele até
guiando até o rebanho, até a fonte de águas limpas. Provérbios, qual que eu falei, irmãos? 27 e 18. Igual quando nós vemos lá em Isaías, aquele que recebeu o nome, as vestes, a missão, ele tem a força para administrar tudo. Por quê? Porque o temor de Yahweh é a inspiração dele. E nós recebemos essa inspiração através do Espírito que é compartilhado. Entende, irmãos? E nós temos que ser muito temente, porque nós vemos que a cada dia a palavra está se cumprindo, o papai está trazendo esclarecimento, igual quando nós reunimos, nós estamos reunindo o que? Anjos celestiais, exército. E se um exército terreno tem que andar conforme as instruções, imagina um exército celestial. Provérbios 27, 18 fala assim: quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos, e quem vela por seu mestre será honrado. Outras traduções falam assim: quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu mestre será honrado. Direcionando o quê? Direcionando aquele que viria no final dos tempos. No final dos tempos, nós vemos lá: olhai para quem? Olhai para a figueira. Olhai para a figueira. E quando nós vemos aqui, quem cuida de sua figueira, dos seus frutos, comerá dos seus frutos. E quem cuida do seu mestre será o quê? Honrado. Direcionando aquela passagem, quando você pega em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 29. Página 1826. Porque lá usa o que? O termo quem cuida da figueira, direcionando para quem cuida do seu mestre será honrado. E quando você pega aqui em Lucas 21, 29, fala: em seguida contou-lhe uma parábola: verdes a figueira e as árvores. Olhai para a figueira e as árvores, todas, quando brotam, olhando, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Yahweh está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passará. E quando você pega lá em deixa eu estar olhando aqui, nós vemos que o próprio Paulo, ele falou para prestar essa atenção quando você pega lá em Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Quando você pega, fala assim: outrora é verdade, não conhecendo e ao servides a Deus, que na realidade não o são, mas agora conhecendo a Yahweh, ou melhor, sendo conhecido por Yahweh, como é possível voltar novamente a esses fracos e miseráveis elementos, aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observai cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio-te-me afadigado em vão por vós. Aqui ele estava dando uma mensagem para aqueles de Esmirna. Por quê? Porque ele estava pregando que o evangelho
Evangelho eterno. E quando você pega aqui, ele fala: observa cuidadosamente os dias, os meses, as estações e o ano. E hoje, quando nós pegamos e observa o que está acontecendo no nosso meio, quando você vê a mensagem, prato novo, sendo revelado para nós, a palavra lá, quando nós pega lá em Provérbios, fala aquele que cuida da figueira, semelhando a figueira com o quê? Com o mestre. Entende? A palavra fala: todos aqueles que cuidam do mestre será honrado. Entende, irmãos? Todos aqueles que cuidam do mestre será honrado. E isso nós vemos na carta de Filadélfia. Vamos estar abrindo lá na carta de Filadélfia. Apocalipse 3:7. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e ao dia, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham, prostra-se a teus pés e reconheça que te amo, visto que guardaste a palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá. E quando você pega lá em Provérbios 27, fala o quê? Fala sobre a recompensa. Fala assim: quem cuida da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem vela por seu mestre será honrado. Entende? E quando você vê aqui, quando fala vela, guarda o que os batentes da porta, quando você pega lá em Provérbios 8, velando nas portas, quando você pega lá em Provérbios 8, vamos estar abrindo, viu que aqui está assemelhando ao mestre, a figueira com o mestre. Quando você pega aqui Provérbios 8, 24, 1033. fala assim: feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas, a cada dia guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida, e gozo do favor de algo. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo que me odeia, ama a morte. E hoje, quando nós vemos o tempo que estamos vivendo, igual quando nós já vemos que já está agindo quem? O antimachia, mas ele não pode o quê? Se manifestar até que seja tirado o quê? O sacrifício perpétuo. E quando você vê o próprio São Paulo, ele deixa as instruções: observa o tempo, mas não é o tempo, estações de ano. Ele está falando: observa o tempo que estamos vivendo. A época, né? A época. E ele deixa bem claro: isso aqui é uma instrução para os final dos tempos. Porque quando você pega em Timóteo, 1 Timóteo, ele deixa bem claro: observa sem o quê? Sem preconceito. Observa sem preconceito. Isso. 1 Timóteo 5 e 5:21. E você vê ele sempre instruindo, né, irmão? Não por favoritismo, mas é porque ele era temente. E hoje nosso entendimento foi ampliado. Papai está nos
trazendo a cada dia o que? Mais e mais revelações. E hoje nós vemos que ele o que? Adquiriu uma posição de honra por conta da obediência. Quando você pega em primeiro, ele fala, 1 Timóteo 5, 21, fala: conjuro-te diante de Yahweh e de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos, que observes estas regras, sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. E quando você pega lá em Gálatas 4:10, 2035. isso. Aí ele fala: observais cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Por quê? Porque os dias dos descendentes dos filhinhos do papai Yauch é contado. Por isso que nós vemos lá 1260 dias. 1260 dias. Igual quando nós pegamos Moisés, ele também pedindo, ensina a contar os dias de nossa vida. Entendi aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já entendia. Por quê? Porque ele recebeu a revelação de Yauch Mashiach, do papai Yauch. Tanto que ele fala: ao anjo que eu sirvo. Ao anjo que eu sirvo. Por quê? Por que ele deixou claro lá ao anjo que eu sirvo? Ele não deixou claro como se fosse papai Yauch. Porque ele sabia que ia ser otorgado autoridade a esse anjo. E quando ele fala ao anjo que eu sirvo, você pega lá em Daniel 7, fala o quê? Sobre o ancião de dias, que é otorgado, e muitos o serviam. Por isso que ele fala onde? Em Atos 27 e 23. Ele já deixa bem claro. Por isso que nós temos que beber a água com atenção. E o papai vai nos dando o quê? Vai nos dando conforme a nossa dedicação. 1951. Atos 1951. Atos 27, 23. Fala assim: pois esta noite apareceu um anjo de Yahweh, o qual pertenço, na outra tradução fala, e a quem eu sirvo. E a quem eu sirvo. Aqui nós vemos em questão, está escrito adoro, mas quando você pega lá em Apocalipse 19, nós vemos que aquele que recebeu toda a autoridade, ele mesmo deixa bem claro, para Elhana, para adorar somente a Yahweh. Quando você pega lá, aqui quando fala adoro, é a quem eu sirvo. Por quê? Mostrando que esse anjo ia ser o quê? Outorgado a autoridade. Quando você pega lá em Daniel 7, e o papai vai nos dando, né, irmão? Gradativamente. Por isso que nós não podemos o quê? Sair apressadamente da presença do mensageiro. 1567. Hã? Isso. Exatamente, irmão. Daniel 7,9 fala assim: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se, e suas vestes eram brancas, como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1.000 milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam. E o tribunal tomou assento, e os livros foram abertos. E lá nós já vemos o que? O Paulo, ele já deixando bem claro: apareceu o anjo de Yahweh, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. E quando você pega lá em Ezequiel, vamos lá em Zacarias 3:10.
1670. Exato. Porque está sendo... Já está sendo o quê? Já estamos no tempo do fim, por isso que fala prestar atenção no tempo. Não é tempo de se apegar àquelas coisas que nos escravizam. Paulo deixa bem claro. Ele fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Zacarias 3:8. Zacarias 3:8. Fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, o rebento, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Quando fala presságio, será o quê? Um exemplo do tempo futuro. Fala assim: pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição, palavra de Yahweh dos exércitos. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Naquele dia, diz Yahweh, convidar-vos-eis uns aos outros, debaixo da vinha e debaixo da figueira. E quando fala aqui sobre a pedra, falando que aquele que estava perante Josué seria o que? Uma pedra. E quando você pega lá em que fala sobre a pedra angular, 1 Pedro, 2115. isso. Quando você vê aqui e você vê lá em Zacarias 3, fala sobre o que? Sobre um rebento. E quando você pega em Isaías 11, vê o que? O rebento. Um rebento que brotou do tronco de Jessé. E quando você vê aqui no 9, fala: pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição, palavra de Yahweh. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. E quando você pega aqui em 1 Pedro 2:4, fala assim: chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade pelos homens, mas diante de Yahweh eleita e preciosa. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual aceitável a Yahweh por Yahshua Mashiach. Com efeito, nas escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, quem nela crê não se confundirá, não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não crerem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Nós vemos aqui claramente, para nós que crê, é uma pedra preciosa. E para aqueles que não crê, é uma pedra de tropeço. E você vê quando esses que rejeitam já estavam predestinado a isso. E quando você vê lá que Josué, aquela pedra que tinha sido colocada,
uma representação daquele anjo que estava falando com Josué. Quando você vê, fala assim, Zacarias Zacarias 4, 3:8. 1670. Fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, um rebento, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar a sua inscrição, palavra de dos exércitos. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Aí, quando você pega aqui no 10, fala: naquele dia, diz Ial, convidar-vos-eis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da figueira. E quando você vê lá em Lucas 13, 1813. fala assim: contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos. Mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: mestre, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo, e depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu as cortarás. E quando nós vemos aqui, vê que o vinhateiro ele pede o quê? Pede um tempo. Pede um tempo. E quando você vê lá, quando pega lá em Zacarias, nós vemos que aquela pedra angular, Zacarias, vamos voltar lá em Zacarias, irmãos. 3, página 1670. Aí fala aqui no 8, Zacarias 3:8, fala: eis que vou introduzir o meu servo, um rebento, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição, palavra de dos exércitos. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Convidar-vos-eis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da figueira. O que? Direcionando o povo a essa figueira. E quando nós vemos aqui, fala sobre o rebento. E fala que esse rebento será o que? Uma pedra. Uma pedra que faz um link lá com 1 Pedro 2. 6. Isso. Igual o irmão trouxe ontem, em questão de outorgar autoridade, nós vemos sobre o ancião, quando nós vemos Paulo, ele falando: a quem eu sirvo e a quem eu pertenço. Aí quando você pega em 1 Pedro, fala: com efeito, nas escrituras se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que crede, será um tesouro precioso. E quando você pega lá em Provérbios, vamos estar abrindo lá em Provérbios, quando você vê aqui um tesouro precioso, você pega em Provérbios, Provérbios 27. não, 3:13. 1025. Fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro.
é mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejais a iguala. Em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, seus trilhos são prosperidade. É árvore de vida para os que colhem. E felizes são os que a retêm. E Al fundou a terra com a sabedoria e firmou o céu com o entendimento. Porque o seu conhecimento foram abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. 21 fala: meu filho, não perca de vista a sensatez, conserva a reflexão, serão vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropece os teus pés, descansarás sem temor. E deitado o sono te será suave, não te assustará o terror imprevisto, nem a desgraça que cai sobre os ímpios. Quando você volta lá em 1 Pedro, 2115. 1 Pedro 2,6 fala: com efeito nas escrituras se lê, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, quem nela crê não será confundido. Direcionando o quê? Direcionando a essa pedra, que também é chamada do quê? Sabedoria. Quando você vê aqui, fala, não será confundido. E no 7 fala, isto para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas para os que não crerem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair para aqueles que o que? Rejeitam, que não crê na mensagem. Quando você pega em Ezequiel 17, 22, por isso que podemos se precipitar o quê? Em sair da presença, de maneira nenhuma. Tem que estar atento nas instruções, tem que ser temente. Quando você pega em Ezequiel 17, 22, 1502. 1503. fala assim, assim diz Iau, tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico. De todo modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaro. À sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. E saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Sim, eu, Iau, disse e faço. E quando você vê aqui, é uma mensagem sobre aquele que ia ser o quê? Ia ser levantado no final dos tempos, Micael. Quando você vê aqui um broto, quando você pega aqui no 22, fala assim, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado. Quando você pega em Isaías 11, 1272. Número 1. Em Provérbios, esse número também. pode estar lendo, irmão, fala mais alto. Em Provérbios 3, 23. Aqueles que creem, né? Os bem-aventurados, né? Nós, né? Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropecem os teus pés. Ou seja, Não será confundido, né? porque Aqueles que os que não creem
a palavra é uma pedra de tropeço. Para Exatamente. aqueles que creem já tem a segurança de não tropeçar, porque nos dá tranquilidade, né? As águas tranquilas. As águas tranquilas, por isso que fala, porque rejeitaste as águas de Siloé, porque estavam apavorados diante de Razão e do filho de Romelias. É uma representação desses que olha para Micaial e vê como uma pedra de tropeço. Não dá ouvido, não dá atenção, entende? Não presta atenção no tempo, a palavra que estamos vivendo, igual fala que naqueles dias levantar-se-á quem? Micaial. E nós sabemos que estamos no tempo do fim. E o próprio Paulo ele deixa bem claro, prestar muita atenção no dia, no mês, no ano que estamos vivendo. E hoje nós vemos que o exército está o quê? O exército está revivendo no segundo dia. E a cada dia está juntando, agregando mais irmãos. E quando você pega aqui Isaías 11, quando fala assim, para a gente observar. Fala mais alto, irmão. Quando a gente fala, igual você fala ali que está observando o tempo do fim, aí também cabe naquela que fala assim, que a gente está interpretando os sinais. De qual? Fala para a gente saber interpretar os sinais. Eu que não lembro a passagem, vou tentar lembrar aqui, eu vou buscar aqui. Que fala para a gente interpretar os sinais. Sinais que estamos vivendo é quando você Aí pega. mostra, tipo, exatamente, os sinais que estamos vivendo. É quando fala para a gente saber olhar e cabe na mesma. Olhar para a figueira. Isso. Exatamente. Aí cabe também nos sinais, igual no dia 8, que nós estamos reunidos no nascimento. É. O sinal, tantos sinais que teve, os sinais que estão acontecendo no nosso meio. Exatamente. O nascimento das meninas. Assim também cabe, né? E quando você vê aqui em Isaías 11, Isaías 11:1, fala assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de alma, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e de temor a Iau. No temor de Iau estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca. E com o sopro dos teus lábios matará o ímpio. E aqui hoje nós vemos que o papai já deixa bem claro. O papai deixa bem claro que quem foi que colocou ele para ser o quê? Juiz, quando vê ele falando para aqueles que o seguiam, quando você pega lá em Lucas, mostrando claramente, né, irmãos, que esse aqui não é aquele que se tornou Iau forte e valente, mas sim aquele que recebeu as vestes. Quando você pega em Lucas, quando fala sobre aqueles dois, quem foi que me constituiu juiz? Em Lucas 11:13, fala assim, alguém da multidão, Lucas 12:13. É Lucas 12:13, irmãos. Fala assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E aqui é um direcionamento daquele que quando fala em Isaías 11, não era esse que se tornou Iau forte e valente. Porque quando você vê que o papai Iau que se tornou Iau forte e valente, quando você pega em Lucas,
22, 22:69. 1830. Exato. Fala assim, mais adiante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahweh, mostrando claramente aquele que foi madeirado, ele foi o que? Sobreexaltado, igual ontem o irmão na ministração, o irmão adentrou, que sobre o Espírito que ressuscitou o papai Yahshua. E quando você vê aqui, fala-se, mais adiante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahweh. E quando você pega aquela passagem, Romanos 8, isso. Por isso que temos que ficar muito atentos, irmãos. Romanos 8:11. Ó, 8:34. 1980. Vamos começar no 33, 33. Fala, quem acusará os eleitos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Quem condenará? Yahshua Mashiach, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Yahweh e que intercede por nós. Viu? Mostrando claramente sobre... Quem é? Exatamente. Intercessor, né? E quando você vê lá que ressuscitou aquele que está à direita, né? o Espírito. Da vida. Exatamente, irmão. Exatamente, ele foi sobreexaltado. E sobre ele o que? Repousou o que? Os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos. Exatamente. E hoje, Candelabro, né? exatamente, Plenitude, tudo. a plenitude. Perfeito. E ele foi o que? Levantado. Foi levantado no final dos tempos. Por isso que o Saulo Paulo ele deixa bem claro em 1 Pedro, falando, prestar atenção no tempo. Observa. Entende? Por quê? Para não ser pego de surpresa. Sente um temor, porque quando você teme, você ganha inspiração em fazer o que é certo, trabalhar. Agora, quando você não pensa e já sai da presença, você não cresce, igual está escrito lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes? Eclesiastes 8:3. Quando você vê, no tempo do fim, levantar-se-á quem? Micael. Quando fala fim, é o tempo. O tempo está se acabando. Por isso que Saulo Paulo ele fala, observa o tempo, o dia, o mês, o ano. E até mesmo para o quê? Para receber uma posição. Você viu, aquele que cuida do mestre é honrado. Aquele que presta atenção, aquele que cuida da figueira, come do fruto da figueira. Aí ele fala, do mesmo modo, aquele que cuida do mestre é honrado. Mostrando aquele que coopera com a obra, que observa, olha para a figueira, observa, trabalha, vê que é um tempo de trabalhar para ser galardoado lá em cima, que observa. Salmo 8, Eclesiastes 8 e Romanos 8. Irmão. Tremendo. Deixa a gente esquecer. Eu falo com a irmã que é tremendo, é do Pai, porque nós mesmos não... Nosso corpinho, né? Limitado. Exatamente. Eclesiastes 8:3. Por isso que tem que ser temente, irmãos. Aí fala sobre o vingador de sangue, né? Hã? Aí fala sobre o vingador de sangue, nesse Eclesiastes 2. Exato. Tem que ser muito temente,
Fala assim, vamos começar aqui no 1. Sim. Quem é como sábio e quem sabe explicar esta palavra? A sabedoria do homem faz sua face brilhar. Tô desse não, né? 8:3. É 8:3, mas nós vai começar no 8:1. 8:1. É isso. Mas tá Eclesiastes. É porque começa um, é porque começa lá É atrás. porque ele leu Tipo o um versículo. subtítulo. Eclesiastes 8:1. A sabedoria do O 1 homem tá faz atrás. a face brilhar. É porque o um tá antes. Isso. Aí fala assim: a sabedoria do homem faz sua face brilhar e abranda a dureza da sua face. Quanto a mim, observa a ordem do rei, por causa do juramento de Ial. Não te apresse em deixar a presença dele, nem te obstines em má situação, porque ele faz o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe dirá que fazeis? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. O tempo aí. E quando você pega lá em 1 Pedro, nós vemos o que? Fala sobre aquela pedra. Sobre aquela pedra. Aqueles que confiam naquele que foi levantado por Ial, não é confundido. E quando você pega em Provérbios, igual nós lemos, fala aquele que encontrou a sabedoria, não o que? Vamos abrir aqui em Provérbios, irmãos. Provérbios 3. Três, 23. Aí quando você pega aqui, porque fala assim, quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. E Provérbios 3, 23 fala, seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropece, os teus pés descansarás sem temor, e deitado o sono te será suave. E quando você volta lá em Eclesiastes 8:5 fala, quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Você vê que fala sobre o que? Observar quem o rei. Quando você vê que o braço de Ial foi o que? Foi descoberto. Foi descoberto por quê? Porque vai entregar a ele o que pertence a ele, o que é dele por herança. Porque quando você pega lá em Zacarias, Zacarias 13, deixa bem claro que ele fala que a terra é o que? A tua herança. Por isso que temos que observar. Igual eu falo, o coração do sábio conhece o tempo. Coração do sábio. Quem é sábio? Sabe o tempo que estamos vivendo. Não é tempo de brincadeira. Igual quando a irmã trouxe lá em Coríntios, que fala, quando eu era criança, falava que coisas de criança, agia como criança sem nenhum temor. Entende? Mas Tipo os rapazinhos, né? é tipo os rapazinhos, que para eles é o que? É uma pedra, tropeço, leva as coisas o que é? A brincadeira. Zomba, né? Exatamente. Exatamente. Com Ial, ninguém se zomba. Verdade. Aonde, irmãos? Zacarias 13. É 13 ou 3? 13, 5. 1680. Você leu antes, ele também fala, quem sabe que pode decifrar isso que a gente hoje está entendendo, né? Exato. Quantas pessoas tentaram, né?
Então, o que é isso? É um enigma. Ninguém sabe explicar isso. Eles achavam que sabia, né? Não tinha o espírito de Deus. E quando você vê lá, quando você vê, igual o irmão trouxe no vídeo, nós vemos que o único que podia interpretar era quem? José. José. E hoje, quando nós vemos essa revelação sendo revelada, para nós é o quê? Uma palavra de ânimo, uma palavra que refrigera a nossa alma, que nos traz esperança. E quando você vê muitos desprezando e sendo confundido, por isso que Paulo ele falou: observa, vocês querem voltar para aquilo que o escravizava? Observa, abre o olho, olha o tempo que estamos vivendo. E quando você pega em Zacarias 13, fala: cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalho a terra, pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. E se lhe disser que são essas feridas em teu peito, ele responderá: aquelas que recebi na casa de meus amigos. E quando você vê aqui, você vê o que? O trabalhar na terra. Quando você vê aqui Eclesiastes 8:2 fala: quanto a mim, observa a ordem do rei, por causa do juramento de Al. Não te apresse em deixar a presença dele, nem te obstines em má situação, porque ele faz o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe dirás o que fazeis? Por quê? Porque quando você vê hoje a mensagem sendo revelada nesses últimos tempos, e foi incumbida a ele trazer todo esse esclarecimento, por quê? Porque a terra pertence a ele. Igual quando você vê aqui, foi dado a ele o quê? De herança. A terra foi dada a eles. E quando você vê aqui, quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. E hoje, quando nós olhamos e vemos, olhar para a figueira, em Provérbios 27:18 fala: aquele que cuida da figueira comerá do seu fruto. Aquele que cuida da figueira comerá do seu fruto, e aquele que cuida do seu mestre será recompensado. E quando hoje nós vemos também em Zacarias não, Miqueias, Miqueias 5? Miqueias 4, isso, 4:14. 1640. Por isso que tem que ter muito temor, irmãos. Muito temor, prestar bastante atenção. Porque isso aqui não é uma brincadeira. Com as coisas de alma não pode se brincar, irmãos. Tem que agir com muito temor mesmo. Miqueias 4:14 fala: agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face o juiz de Israel. Aí fala assim: e tu, Belém, Eufrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se reguerá e apacentará o rebanho pela força de Ial, pela glória do nome de seu Ial. Aí fala pela glória do nome de seu Ial. Eles
estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. E quando fala aqui que eles estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra, mostrando que quando o braço é descoberto. E fala que, no 5:1 fala que, Pequeno chifre, né? exatamente, ele fala de tu, Belém Eufrata, pequena entre os clãs de Aldá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Pois isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. E hoje nós já vemos que Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, o filho varão, nasceu. E nós já estamos o que? No tempo do fim. E quando você pega lá em Apocalipse 12, vamos estar lendo lá, irmão? Até a parturiente dá a luz. Quando você vê, foi um que? Um parto sem dor. Porque as dores vai vir depois que o filho voltar, o filho for levado para o monte Sião. Quando você pega aqui Apocalipse 12, 5, fala assim, ela deu à luz um filho, um varão que rangerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado por 1260 dias. E quando nós vemos aqui, esse é o período do que? O período de Filadélfia, que está alimentando a mulher. Está alimentando a mulher, uma representação de quem? Uma representação de Miriam, irmã de quem? De Marcha, Moisés. Ela foi levada ao deserto por conta da desobediência. E quando nós vemos aqui sendo alimentada, ela está sendo alimentada, e todos aqueles que mantêm as vestes limpas é agregado no exército, que é uma representação de Sardes, vestes limpas. Quando você vê aqui que ela está sendo alimentada e está tendo aqueles o que? Sardes, vestes limpas, que estão sendo agregados no exército. Uma representação lá de trás, porque lá debaixo do sol é novo. E quando você pega lá, irmãos, Salmo 128, igual quando nós vemos papai, ele fala que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua. E ele já deixando o que? Instruindo nós. Tem que ser sempre a vontade dele. Perfeito e agradável. Verdade. Salmo 128 fala assim, feliz todos que temem a Iau e anda em seu caminho. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será a vinha frutuosa no coração de tua casa. Teus filhos, rebento de oliveira, ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme a Iau. Que Iau te abençoe de Sião e verá a prosperidade de Al-Shalã todos os dias de tua vida, e verá os filhos de teus filhos. E sempre sinais, verá o que? Os filhos dos teus filhos. Sempre o papai trazendo sinais, por isso que fala, observa o tempo em que estamos vivendo. Observe. Temos que observar, olhar para quem? Olhar para aquela pedra, que para nós é o que? Uma pedra para a salvação. E quando você pega aqui, no trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tranquilo e feliz. Aí quando você pega em Deuteronômios, isso. Página 291.
28, 28, 10, fala assim: por isso que fala, se observares o que? Com atenção. 28, 10 fala: todos os povos da terra verão que levas o nome de Iau e ficarão com medo de ti. E Iau te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Este solo que Iau jurou aos teus pais que te daria. Iau abrirá seu bom tesouro para ti, o céu para dar o tempo oportuno, a chuva para a tua terra, abençoando todo o trabalho da tua mão. E emprestará a muitas nações, porém nada tomarás emprestado. E quando você vê aqui, dará o que? A chuva para a tua terra, abençoando todo o trabalho de tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém nada tomarás emprestado. E Iau te colocará como cabeça, e não como cauda. Estará sempre por cima, não por baixo. Se ouvires os mandamentos de Iau, teu Iau, que hoje te ordeno, observa pôr em prática. Viu? Sempre entrando na questão de observar com atenção. Sempre observe e põe em prática. Observa, olhai para a figueira, tempos que estamos vivendo. Vamos voltar lá em Pedro, irmãos. Em Pedro, vamos aqui primeiro em Gálatas de novo. Gálatas 4. Gálatas 4, 9. Fala assim: mas agora conhecendo a Iau, ou melhor, sendo conhecidos por Iau, como é possível voltar novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observai cuidadosamente dia, mês, estações, anos. E quando você pega lá em Isaías, você vê que observai, quando fala lá em Isaías 51, 4, fala assim, Isaías 51, 4, fala: atende-me, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar meu direito como luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperam. E quando nós vemos aqui, fala: em breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Meu braço executará o julgamento. Executará o julgamento. E quando, exatamente, quando, igual o irmão deu uma pincelada sobre o entendimento, sobre o que? Outorgar a autoridade. Cada dia nós vamos crescendo em graça e conhecimento, mostrando quem vai estar fazendo o que? Executando o julgamento. É esse que é o braço de Iau, que recebeu o que? As vestes, o manto, o nome. E fala: meu braço executará o julgamento sobre os povos. O braço santo de Iau. Fazendo um link claro com aquela palavra que o papai Alcha trouxe, que quem foi que constituiu ele como juiz. E quando você vê aqui o braço no Isaías 63, você vê que o único que veio ao socorro dele foi quem? O papai Alcha. O braço, ele direcionando. Isaías 63, 5. 63, 5 fala: olhei, mas não havia ninguém,
para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro. Minha cólera me sustentou. Ele direcionando que esse braço, que ia ser o quê? Ia ser o juiz de Israel. Igual fala lá em Miqueias. Quando você pega em Miqueias, vê que é aquele que vai ser levantado. Levantado e será o que? Juiz. E nós temos que observar atentamente, igual nós pega lá em Eclesiastes 8, fala assim, não te apresse em sair do que? Da tua presença. E quando você pega em Lucas, porque já está tudo, a palavra já está toda sendo revelada para nós. E quando nós vemos esse personagem, quando você pega aí, o antimachia já está sobre a terra. A questão não é estar apavorado, nós temos que ter temor a Iau. Mas quando você observa que já está aí, que já chegou o tempo do fim, e você vê que levantar-se a Micaial e contra essa palavra entender toda essa verdade e querer voltar, retroceder para trás, ser escravo novamente, entende, irmão? E nós não somos mais escravos. Exatamente. Somos livres. Somos livres. Por isso que não podemos de maneira nenhuma, o que... Comportar como escravo. Exatamente. Se apegar nessas coisas, por quê? Porque quando nós olhamos para a figueira, quando nós olhamos para aquele que foi enviado, nós vemos o que? O fruto. Quando você pega aí essas coisas que vai acontecer no nosso meio, muitos irmãos entendendo a mensagem, isso é o que? É o fruto. É verdade. Isso aí é o fruto. Quando você vê que está dando fruto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Aí tem que o que? Agir com mais atenção. Cada vez mais tem que ter mais atenção para o quê? Para não entristecer o espírito. E quando você pega em Lucas, espera que eu vou olhar aqui, irmão, porque Lucas 10, 24, Lucas 10, 23. Lucas 10, 23 fala, e voltando-se para os discípulos, disse-lhe, a sós, feliz os olhos que veem o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vos verdes, mas não viram, ouvir o que ouves, mas não ouviram. E hoje nós estamos tendo o que? O privilégio de ter o conhecimento disso tudo, entender sobre o braço. Por isso que nós temos que ter o que? Mais temor a Iau. Nós temos que ter temor, fazer as coisas com que? Com atenção. Quando você vê, muitos quiseram ver e ouvir. E o Pai ele vai revelando o que? Gradativamente, devido ao crescimento. Mas quando demonstra que ainda é criança, tem que voltar nos rudimentos ainda básicos. Tem que voltar nas coisas de criança ainda. E quando você vê o próprio Saulo Paulo, ele falou, observa o tempo, o dia, o mês, o ano. Quando você pega, fala, olhar para a figueira. Quando você vê, falando da figueira, aquele que cuida da figueira, Cuidar da figueira, né? é aquele que cuida da figueira, alimenta do seu fruto. Será honrado, direcionando o quê? Que a figueira, quando fala olhar para a figueira e ver os seus frutos, por quê? Porque foi colocado como pedra angular. E nós sabemos que a árvore da vida é quem? Papai Yaush. Papai Yaush é o quê? A árvore da vida. E o fruto? Micaial. E quando você vê aquele que foi levantado e foi otorgar toda a autoridade a ele se torna o quê? A pedra angular.
E quando você pega e vê os filhos hoje, é uma representação do que? Do fruto. Quando você pega hoje, igual quando vemos aí brotando, muitos irmãos sentindo o coração de estar vindo para perto, isso é o que? O brotar. É o rebento, É os um broto que dá fruto. Exatamente. Né? Exatamente. É um broto que dá fruto. E você vê e fala, observa as árvores, a figueira e as árvores. E hoje, irmãos, nós vemos que o próprio Paulo ele deixou bem claro, observa o dia, o mês, o ano, para o quê? Para que nós entendemos o tempo que estamos vivendo. Gratidão, papai, irmãos? Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal em nome do papai. Vou só estar. E essa é uma mensagem, irmão, para o quê? Para entender o tempo que nós estamos vivendo. O papai está chamando atentamente, presta atenção no tempo que estamos vivendo. É o tempo de ficar atento, porque a cada dia está chegando mais próximo do Monte Sião. Cada dia mais, nós estamos mais próximos. Entende, irmão? Por quê? Porque quando você vê, fala assim que é o quê? Fala que foi uma palavra de Yal. Foi uma bênção de Yal. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal em nome do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.